agora de volta ao quarto ano para a nossa aula de matemática, que nós vamos usar o mesmo livro de português, que é o livro do EMAI, este verdinho aqui, ok? Vocês vão abrir agora na página 57, que nós vamos continuar falando sobre medidas. Ainda estamos na sequência de atividades número 9, que trabalha com medidas. E a medida de hoje continuará sendo medida de peso, de massa corporal, ok? Então, página 57, atividade 9.3. Esta aqui. Acompanhe a leitura com a professora Vi. Na feira de ciências, o trabalho de Jorge e Fábio é sobre a massa dos alunos e de sua classe. Para registrar e apresentar os dados coletados, Jorge elaborou uma tabela e Fábio um gráfico. Então veja bem, nós estávamos vendo a semana passada o peso de animais. Hoje, o Fábio e o Jorge fizeram uma tabela e um gráfico com o peso dos colegas. Então, observem com atenção primeiro a tabela, que é esta daqui, feita pelo Jorge. Então, o Jorge pegou, dividiu a tabela em duas colunas. Na primeira coluna, ele colocou os pesos, o quilograma, ou seja, o peso dos colegas. Então, teve 26 quilogramas, 28, 30 e 32. E na segunda coluna, ele colocou o número de vezes que aparece, ou seja, quantos alunos pesam 26 quilos. E ele colocou com risquinho. Então, nós temos aí, 5, 6 risquinhos, indicando que na classe do Jorge há 6 crianças que pesam 26 quilos. Depois, com 28 quilos, quantos risquinhos ele fez? Muito bem, 3 risquinhos. Ou seja, 3 crianças pesam 28 quilos. Com 30 quilos, nós só temos um risquinho. Então, isso indica que apenas uma criança pesa 30 quilos na classe. E com 32 quilos, 4 risquinhos, ou seja, 4 crianças. Entenderam? Agora o Fábio, ao invés dele usar uma tabela e usar os risquinhos, ele resolveu fazer um gráfico de colunas, porque ele já tinha aprendido, assim como vocês, então ele fez este gráfico aqui que vocês estão vendo. Então, o que ele fez? Ele resolveu pintar um quadradinho para cada criança que pesasse a quantidade que ele pesou, né? Que ele mediu, no caso. Então, com 26, ele pintou 6 quadradinhos, porque na sala dele tinham 26, ou seja, 6 crianças que pesavam 26 quilos. Depois, com 28 quilos, ele pintou apenas 3 quadradinhos, porque tinham apenas 3 crianças que pesavam 28 quilos. Depois, com 30 quilos, só tinha uma criança, então ele pintou um quadradinho. E, para terminar, com 32 quilos, haviam 4 crianças, então ele pintou 4 quadradinhos. Então, quanto maior a coluna, mais quadradinhos, mais crianças. Quanto menor, menos crianças. Então, vejam que a quantidade é igual na tabela e no gráfico. A diferença é que o Jorge utilizou risquinhos para representar. Já o Fábio, ele utilizou quadradinhos. Ele foi pintando os quadradinhos e formando um gráfico. Muito bem. Agora que vocês observaram, vocês vão responder a número 1, de acordo com o registro elaborado por Jorge. Então, a número 1, nós temos A, B e C. Essas perguntas são relacionadas à tabela do Jorge. Então, vocês vão olhar na tabela para responder.
Já número 2, que também tem A e B, vocês vão responder com base no gráfico elaborado por Fábio, tá? E por último, vocês vão responder a número 3. Compare os registros da tabela e do gráfico e escreva em que se parecem e as diferenças existentes entre eles, né? Porque nós temos coisas que se parecem. Por exemplo, a quantidade de alunos, a quantidade de peso, elas são iguais. Mas o que eles têm de diferente? Apenas a forma de registrar, né? Porque o Jorge utilizou risquinho e o Fábio utilizou o gráfico. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais, boa aula!